Glória a Deus. Vou diminuir um pouquinho aqui. Estão me ouvindo bem? Amém? Querido, eu queria hoje compartilhar um pequeno pensamento, um breve pensamento com vocês. Só pegar o nome certinho aqui para a gente... o tema de hoje é chamados a participar. Eu queria começar lendo em Atos 1, a partir do versículo 6 ali. E aqui é os últimos instantes de Jesus na Terra. Altos. Deixa eu regular aqui um pouquinho. Aqui eu diminuo um pouquinho. Melhorou? Tá melhor? É que eu vou afastar um pouquinho depois, eu aproximo, mas vai melhorando. E aqui Jesus ele participou ativamente na Terra durante 33 anos. Então Deus encarnou, Deus veio aqui na Terra, ele fez aquilo que tinha que fazer, ele falou o que tinha que falar, ele agiu, ele trabalhou, ele ensinou, ele fez tudo isso. Ele passou 33, que pena que a gente não participou dessa época, né? Mas ele estava aqui, ele veio na Terra, ele pisou, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, pisou aqui na Terra. Amém? E ele teve em alguma ocasião os discípulos chegaram nele e falaram assim: por que não precisamos orar e nem jejuar? Ele falou assim: para quê, né? Você está aqui, você está comigo, você não precisa ainda, mas vai chegar o tempo que vai precisar ser feito. E aqui é os últimos momentos de Jesus na Terra. Está dizendo assim, ó. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que o momento em que restaurará o reino de Israel? Tipo, ele está perguntando, vai ser agora que você vai restaurar? Você já ressuscitou, já mostrou poder? É nessa hora? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para isso acontecer, e não cabe você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Querido, aqui acabou a participação de Jesus na terra. Aqui no sentido físico, na parte física. E ele só olhou para os discípulos assim, sabe, a partir de agora, quem que vai fazer? Vocês. É vocês que vão ser minhas testemunhas. Você que viu, você que ouviu, você que estava comigo, você agora passa a fazer aquilo que durante os 3 anos de ministério eu fiz. E aí você vai passando um por um, vai falando, e se a gente for mais detalhista, a Bíblia, como a gente conhece em papel, vocês estão ouvindo esse barulho? É uma interferência, tá? Eu não sei de onde está vindo. Ela é uma interferência. Qualquer coisa eu mudo de microfone, ela vai parar. E durante esses 3 anos que Jesus ensinou, ele falou assim, olha, você precisa ser testemunha para todo o povo e todas as nações, né? Samaria até os confins da terra. Além dos judeus ouvirem a testemunha de vocês, vocês precisam expandir para Samaria, que já é uma referência ao contrário do que Israel pensava. E também para os confins da terra. Então tem que percorrer todos os lugares. E nisso ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí eu e você estamos aqui porque a Bíblia teve um processo de oral, né? Então as pessoas comunicavam a Bíblia. Olha, eu vi Jesus. Os que viram pessoalmente falaram, contaram uns para os outros e foram evangelizando uns aos outros. Aí a escrito também, uns foram escrevendo as experiências, uns que tiveram com Jesus escreveu os momentos que tiveram e aí foi montando a Bíblia que a gente tem hoje. Eu e você somos a extensão desse chamado de Jesus aqui, para servir. A gente continua falando sobre serviço. Porém, todavia, entretanto, querido, como servir se você não se vê alguém digno de servir um Deus vivo? Como você é capaz de servir se você acha que você é indigno desse serviço? Talvez você está sentado aí e assim como eu, já passou na sua cabeça.
que você não é merecedor daquilo que Deus faz na sua vida e também não é merecedor de proclamar o evangelho, de trabalhar na obra, porque dentro de você as coisas não andam em ordem, talvez, do jeito que você imaginava que deveria ser. Talvez ainda o seu sentimento seja um sentimento de conflitos em algumas áreas, sejam sentimentos de dúvidas em outras áreas, seja momentos de crises em saber se realmente Deus tem um propósito na sua vida, se realmente Deus te chamou, realmente você está na idade certa, se você tem a capacidade certa, se o ambiente onde você vive proporciona você ser uma testemunha de Jesus, se os locais que você frequenta é um local certo para você falar sobre Jesus ou trabalhar na obra, porque esse chamado, seja minha testemunha, ele está dizendo assim, ó, fortalece a minha igreja, faz a minha igreja ser viva nos ambientes. E quando Jesus está dizendo assim, olha, eu curei, então vá lá curar. Eu orei pelas pessoas, eu cuidei das pessoas, eu amei as pessoas, eu trouxe refrigério para as pessoas, eu fiz tudo isso nesse período, agora sejam minhas testemunhas, façam o mesmo. O trabalho na igreja, o se mover na igreja é muito mais do que fazer um trabalho braçal, querido. É muito mais, tem a ver, interiorizar, essa palavra é difícil de falar, tá? Minha língua enrola. Mas é colocar para dentro aquilo que a Bíblia fala a respeito do que Jesus fez e se mover em ações. É se mover em ações. Então, quando Jesus ele veio na terra, ele falou, olha, eu estou deixando um monte de exemplos para você. Agora, coloque tudo para dentro e faça o mesmo. Sejam minhas testemunhas. Sejam muito mais do que um conto de alguém que talvez, quem sabe, entretanto, possa ter existido. Faça a mesma coisa. Viva do mesmo jeito que eu viver. Certa vez, os discípulos falaram assim, para mim tomar sua posição. É simples, toma o mesmo cálice que eu vou tomar. Pega a mesma cruz que eu vou fazer. Você vai viver as mesmas coisas. E esse é um processo de serviço, querido. Então, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando assim, quais foram as desculpas que eu dei no meu processo de conversão? Lá no começo eu usava muito a vergonha. A vergonha era a que eu mais usava. Então eu não posso fazer porque eu tenho vergonha. Eu não vou estar no louvor porque eu tenho medo de errar e tenho vergonha do que as pessoas vão pensar. E por muito tempo eu tentei tocar bateria. E aí, esse tentar tocar bateria, por quê? Porque o meu medo e a minha vergonha me travava. E aí teve um líder, há muito tempo atrás, ele olhou para mim e falou assim, Danilo, falta só um negócio para você. Eu olhava assim, mas o que falta, Deus? O que está faltando, Deus? Você sabe tocar, você sabe o tempo, você sabe, mas está faltando algo. E aí o dia que eu descobri, ele olhou para mim e falou assim, você entendeu hoje. E sabe o que eu descobri, querido? Que eu precisava confiar que aquilo que eu aprendi estava sendo empregado na bateria. A gente tem que confiar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, a gente está colocando no reino. Porque senão a gente vai sempre ficar com medo. Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu consigo? Será que está certo? E querido, nós somos chamados como igreja, como corpo, não a comunidade, mas toda a igreja, a ser as testemunhas de Jesus, a continuar o processo do evangelho, a levar o evangelho para o maior número de pessoas. E para isso acontecer, querido, precisamos que todos trabalhem. Toda a igreja, não é só a comunidade. Isso não está limitado só a esse campo. A Bíblia fala assim que o campo, ele está branco. Precisamos de trabalhador. Ele está dizendo, ei, você está olhando para esse mundo aí afora? Ele está branco, ele tem coisa para fazer, tem coisa para dizer, tem coisa para trabalhar. Porém, todavia, precisamos de trabalhadores. Mas o que eu quero dizer hoje a respeito é, quais são as suas limitações? E eu queria começar falando de Moisés, por exemplo. Tá? Moisés, ele teve um privilégio que talvez nem eu e nem você vamos ter nunca na nossa vida. Foi criado num palácio como filho da princesa. E sabe o que significa isso, querido? Seria a mesma coisa de você... Eu vou dar um exemplo, tá? É esdrúxulo, mas de qualquer forma é um exemplo. É a mesma coisa do filho do Neymar ter nascido agora. Ele não escolheu nascer filho do Neymar.
mas ele tem a garantia que ele vai estudar nos melhores colégios, ter os melhores professores e ter os melhores acessos. Não é verdade? Por quê? Porque ele nasceu como filho do Neymar. Ele acabou de nascer, é um bebezinho. E Moisés, apesar da perseguição, se você olhar lá a história, apesar de tudo isso, está lá em Êxodo 3, Moisés, depois de tudo, ele foi encaminhado e foi viver no palácio. Ele foi ensinado, ele foi conduzido, ele aprendeu. Ele estava lá no palácio, querido, e ele teve aquilo que foi ensinado para o rei do Egito, para o faraó ali, ele também aprendeu. Então, Moisés teve um privilégio de ser educado de uma forma como rei. Porém, quando Deus chamou ele, e aí a gente vai abrir a Bíblia lá, em Êxodo, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações que eu já cortei para facilitar. No 3:11. Êxodo 3:11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Querido, olha a frase de... Talvez, não sei você, mas você nunca disse isso. Quem sou eu para falar do evangelho? Quem sou eu para trabalhar? Quem sou eu na história aqui para poder ensinar alguém? Quem sou eu para trabalhar lá na salinha? Quem sou eu aqui para tocar no louvor? Quem sou eu para fazer alguma coisa na obra de Deus? Quem sou eu? Olha a minha limitação, olha de onde eu veio, olha a minha educação, olha a minha fala, olha isso, olha aquilo. E Moisés era gago, querido, e ele tinha um problema na fala. E ele sabia da sua limitação física, ele sabia da sua limitação, e ele falou assim, eu vou chegar lá, vou ficar nervoso, vou gaguejar, não sei o que. E querido, ele estava falando com o Deus vivo, e ele falou uma dessa para Deus, o Criador de todas as coisas. Deus ia transformar, mais para frente Deus fala para ele, eu vou transformar o rio Nilo em sangue. Se ele tivesse pedido para Deus, transforma a minha fala, Deus tinha transformado. Mas ele se apegou ao problema físico dele. Ele se apegou à limitação física dele para falar assim, eu não sou capaz de cumprir o que você está me pedindo. Eu não sou capaz do seu chamado. E querido, eu vou falar muito sobre chamado hoje, assim, mas entenda que chamado é para todos, tá? Você não tem que ter um brilhinho caindo do céu assim, ó, para você ser chamado. Todos nós somos chamados ao reino e a trabalhar no reino. Todos. Então, se tem brilhinho caindo, caiu para todo mundo. Tá em todo mundo o brilho. Não tem essa de, fulano, sabe? Fulano tem uma unção, sabe? Diferença. Não tem, querido. Todos nós fomos chamados igual. E não existe, existe talvez funções diferentes na igreja, como 5 ministérios, tá à frente, mas todo mundo é igual no reino de Deus. Todo mundo vai passar pelo trono branco, todo mundo vai sentar à mesa com Deus, todo mundo é chamado de filho. Então, quando eu falar chamado, eu não estou falando, fulano, você lembra na cabeça, fulano, realmente, fulano lá tem chamado. Não, você tem chamado. Você tem chamado a servir, você tem chamado a ouvir a Deus, você tem chamado a trabalhar, você tem esse chamado, querido. Então, eu vou falando e você não pensa assim, tá? Por favor. Aí Deus responde no versículo 12. Eu estarei com você. Esses sinais de que eu sou aquele que te enviou. Querido, Deus falou para ele, eu estarei com você, e mesmo assim ele ficou tão medo, se você continuar lendo a partir do 3:17, deixa eu ver, no 3:17 vai falar, eu prometi libertá-los da opressão do Egito, leve-los a uma terra, essa aqui Deus falando que ele vai te colocar na terra que emana leite e mel, e no 4:10, Moisés porém disse ao Senhor, Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E o Senhor perguntou a Moisés, quem formou a boca do ser humano? Quem tornou o homem mudo ou surdo? Quem tornou o cego ou fez ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você. Quando falar, querido, e Moisés insistiu, eu não consigo falar, eu não consigo fazer porque eu tenho uma limitação. Eu estou preso na minha limitação. Querido, hoje eu queria que se você já pensou como eu pensei, eu quero que você saia daqui
pensando, eu posso, porque da mesma forma que Deus falou, da mesma forma que Jesus subiu ao céu, ele, naquela ocasião em Atos, ele diz assim, eu vou ao céu, mas eu vou mandar o Consolador. E deixa eu contar, o Consolador está aqui. O Espírito Santo está aqui, querido. E se ele está aqui, querido, o Deus vivo está dentro de você. Ele desceu do céu e está dentro de você. Essa frase que Deus falou para Moisés está sobre a sua vida porque o Espírito de Deus habita em você. Eis que estou com você todos os dias. Ele está com você, querido. Então não é a sua limitação que vai impedir você de trabalhar. E Moisés vai insistindo, insistindo até ao ponto dele sugerir, Deus, então fala para mim e eu falo para Arão. E Deus fala assim, você é teimoso, hein, rapaz? Mas ele ainda escutava a Deus. Segundo que eu queria falar também, são 4 pontos que eu queria falar. O segundo é Jeremias. E Jeremias, ele usou, acho que o argumento que os jovens, agora é para os jovens, né? Que é o que os jovens gostam de fazer, né? Tá, Jeremias 1, do 5 ao 8. Eu conheci antes de formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser profeta das nações. Então eu disse, soprará o Senhor... Deixa eu ver qual que é o versículo. Ah, tá, é esse mesmo. Soprará o Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. Talvez a outra desculpa, eu sou velho. Eu sou jovem, eu sou como que é? Eu trabalho, eu sou produtivo na sociedade. Agora não está no tempo de eu servir a Deus, eu tenho que ganhar dinheiro. Querido, essas desculpas de tempo e idade, eu acho que é as que eu mais já ouvi, sabe? Você vai falar mas eu tenho que estudar. Querido, não importa em que grau que você esteja na sua idade, se é estudando, se é trabalhando na sua empresa, se é na aposentadoria, servir a Deus tem tempo para todo mundo. Tem o tempo dos jovens servir a Deus. Então, se você é jovem aí, entendeu quem é Jesus até os 25, 30 anos, você é jovem suficiente para falar e trabalhar na obra. Se você está entre os 30 a 70 anos, produtiva aí, tem uns que você, mesmo trabalhando na sua empresa, mesmo tendo rotina de trabalho, você é apto a falar. E se você está acima dos 70, querido, aí você tem mais tempo ainda para falar. Na hora de varrer a rua, evangeliza alguém. Tô brincando. Na hora de estar lá na frente varrendo, fala do amor de Deus. Né? Essa é uma brincadeira, né? Mas que a casa de todo senhor é bem varrida à frente, né? E você nunca vê ele varrendo das 8 às 6 da tarde. Sempre é cedinho, né? Então, queridos, e sabe, eu já tive a oportunidade de falar com senhores que são apaixonados por Jesus. Eles não perdem o tempo de falar do amor de Deus, eles sempre falam. E esse é um processo que talvez, como Jeremias, você está aí nessa fase de olhar a sua idade e falar assim, mas eu estou em tempo de ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo de dedicar a participar do louvor da igreja. Eu não tenho tempo de parar 5 minutos para ficar na porta da igreja. Eu não tenho tempo para liderar um grupo familiar, porque eu estou na minha fase produtiva. Eu estou na minha fase de ganhar dinheiro. Minha mente só está em dólar, bitcoins e investimentos, bolsa de valores. Eu não posso parar para pensar no Deus Criador de todas as coisas. Se isso é sua desculpa, querido. Sinto muito, mas não cola. E não é para mim que não cola, é para Deus. É para Deus. Porque se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era empresário e era apóstolo. E ele fazia tenda para sobreviver. Então ele tinha uma empresa, ele trabalhava com isso. Então, por favor, se essa é a área que você tem lutado para servir, hoje eu gostaria de chamar sua atenção. Não lute mais nessa área. Nem que for para vir aqui na igreja arrumar as cadeiras. Venha aqui trabalhar, venha falar, venha no sábado, falar, vou tirar 2 horas. Querido, nosso tempo vale dinheiro. Sim, ele vale. Realmente, você trabalha, você vende o seu tempo para o seu trabalho. Todo mundo que trabalha vende o seu tempo. E aí nesse tempo, você produz. Então você vende seu tempo. Né? Só que o seu tempo, se você tem olhado para o seu tempo ele ser mais precioso que Deus, você precisa reavaliar alguma coisa dentro de você. Não faça do seu tempo produtivo um ídolo na sua vida.
E eu conheço alguns que colocaram o tempo produtivo como ídolo na vida dele. Ele não abre mão para a família, ele não abre mão para a saúde, ele não abre mão nada do tempo produtivo. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E nessa ele adoece, nessa ele perde a família, nessa ele perde o amor dos filhos. Porque esse tempo que ele vende, essa produção, ele idolatrou esse tempo. E no caso de Jeremias, ele olhou para Deus e falou assim: eu sou jovem demais. E talvez essa frase, quem sabe, ele está dizendo assim: olha, eu tenho muita coisa para viver. Eu tenho tantas coisas para fazer. Ah, eu preciso ainda viver tantas coisas, tantas emoções. Não é, querido. Ser jovem significa que você tem mais força do que eu para fazer aquilo que eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais ficar de madrugada evangelizando, então eu preciso de jovem para isso. Meu sono, ele já está começando a ser um sono de 10 horas, 11 horas ali. Precisamos da força dos jovens na igreja. Precisamos da força dos jovens. É uma noite mal dormida, é uma semana tentando recuperar. Os jovens ficam uma semana mal dormindo, ainda dormem um domingo inteiro e está pronto para a semana. Essa conta não bate mais em mim, não cabe mais dentro de mim, não funciona mais essa conta. E aí o Senhor disse para ele: não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviarei. Isso é no versículo 7, tá? Jeremias 1, 7. Pois você irá onde eu enviarei e dirá o que eu lhe ordenar. Querido, a idade, a gente não precisa falar nada de nós mesmos. Se a gente tem comunhão com o Espírito Santo, nem aquilo que a gente fala sai de nós. Se a gente tiver um tempo de intimidade, o servir na igreja não depende nada de nós, depende totalmente dele. Depende exclusivamente dele. E a gente precisa criar essa dependência para a gente ter a confiança para servir sem ser a força dos nossos braços. E o outro exemplo que eu queria dar é Gideão. Querido, Gideão tinha um fator, o socioeconômico. A minha tribo é pequena demais e o povo que eu vivo é muito fraco. Quantas vezes, querido, você já viu pessoas, tomara que se foi você, querido, hoje também que isso se acabe. Ah, eu não tenho cultura para isso. Ah, eu não consigo, eu não fui ensinado para fazer isso. Eu sou fraquinho, eu não consigo. Sabe? E Gideão, ele estava numa situação assim, olha, eu planto, todo ano eu vou lá, trabalho, e vem alguém que rouba. E ele falando para Deus assim, eu sou fraco, eu não consigo, sabe? Vocês estão entendendo que o chamado de Deus para nós, a gente pode fazer como Gideão, olhar para nós mesmos e falar assim: da casa que eu vim, da cultura que eu vim, nós não servimos na igreja. Da educação que eu tive, as pessoas vão rir porque ainda eu falo errado. Querido, deixa eu explicar uma coisa. Deus não se importa com um português polido. Deus não se importa se você sabe usar todos os talheres de uma mesa chique. Deus não se importa com quantas taças você tem que tomar numa refeição. Porque senão Deus chamava só pessoas assim, querido. Deus só se preocupava em chamar pessoas polidas. Querido, o chamado de Jesus é para todos. E todo mundo faz parte da igreja. Do letrado, querido, ao iletrado. Da pessoa que sabe ler, que entende, do doutor, daquele que vai lá profundo, do mestre, aquele que só sabe ler a Bíblia. E tem uns que nem sabem ler a Bíblia e ouve a Bíblia e aprende ouvindo a Bíblia. Não é a cultura, não é aquilo que está à sua volta, não é a família, o bairro que você mora, não é aquilo que você viveu, não é aquilo da violência que você participou, dos abusos que aconteceram na sua vida, que impede de Deus chamar você para trabalhar na obra. A gente tem que entender que talvez você tenha uma história muito triste, e eu compreendo, querido, porque nesse púlpito passou várias pessoas que já foram abusadas quando era criança. Aqui na igreja, eu não conheço a história de todos, mas tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que vieram de lugares horríveis, de famílias
destruídas, de situações terríveis, querido. Mas isso não impede de você ser chamado para servir a Deus e trabalhar na obra, porque Deus não leva em conta essas coisas, querido. Ele nos cura, nos liberta, nos transforma. Ele tem um prazer de nos transformar de dentro para fora, para que isso não seja um peso, para que a gente não use isso como corrente, acorrentada a um passado que nos prende, que nos trava. Querido, não é aonde você viveu, não é aquilo que da sua história passada. É a partir do momento que você aceitou a Jesus e disse: eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova história. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Eu vou caminhar e vou terminar a obra. Não é a cultura que você está inserido no passado que define quem você é no reino de Deus. E Gideão começou a entender isso a ponto dele falar assim: Deus, se é o Senhor mesmo. Ele fez umas provas lá com Deus e aí ele chegou no soldado, 31 mil soldados, né? E aí vem a parte mais interessante. Primeira pergunta: quem tá com medo? Aí fugiu já um monte, né? Já saiu todo mundo. Poxa, Deus, tinha 31 mil, agora já saiu todo mundo. Aí Deus fala assim: então vamos fazer uma segunda, vamos pro riacho. Quem beber a água colocando o rosto na água, você já dispensa agora. Aí sobrou 300. Sobrou 300, querido. Só que não é a quantidade, sabe? O que Deus depositou em você não é a quantidade. É o poder que Ele age através da sua vida. E Ele vai fazer através da sua vida. Não importa o tanto. O pastor Maurício, semana passada, falou algo impressionante, que eu acho muito impressionante. Para um Deus deu 5 talentos, outro deu 2, querido. Não é a quantidade que faz você trabalhar. É a vontade. É a capacidade que Deus colocou dentro de você. É o intuito que você usou esse talento. Querido, não é o tanto de soldado que ia vencer a batalha, mas era o Deus do soldado que venceu a batalha. Era o Deus, sabe? Vocês estão entendendo que não é a sua capacidade, não é a sua cultura, não é a sua idade. É o Deus que está por trás de você, que faz aquilo que você faz ser válido. O serviço que você faz está imbuído da presença de Deus, está imbuído da glória dele. E se você entender isso, querido, você vai trabalhar descansando, dizendo que não sou eu que faço, mas é Ele que faz. Amém? Então, olha para sua mão, querido, nessa mão, e fala assim: aqui está cheio do poder de Deus. Você está cheio do poder de Deus, querido. Você está cheio do poder de Deus, porque o Deus vivo, aquele mesmo que ressuscitou o Jesus dos mortos, está dentro de você. Essa é a convicção, querido. Você usou 3 exemplos do Velho Testamento, e do Novo. Timóteo, querido. Timóteo era um jovenzinho. Andava com Paulo, mas ele tinha uns conflitos internos. Quando Paulo vai chamar ele, deixa eu pegar aqui, no 1 Timóteo 4,12. E também tem a ver com idade, tá? E deixa eu explicar, aqui é o discipulador falando para o discípulo. Então, provavelmente, Timóteo chegou no Paulo e falou assim: eu sou tão jovem, as pessoas não me dão crédito. Aí Paulo dá o recado para ele. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Querido, Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo assim: ei, olha aqui, a gente já teve essa conversa, não deixe os outros te menosprezar pela idade. Você tá olhando para o discipulador, olhando para o discípulo, sabe? O mestre olhando para o discípulo, ele está falando: ei, eu sei do seu coração, não deixe roubar a sua paz, mas seja exemplo. Querido, sabe, tem algumas coisas que nos travam. E aí eu queria falar o último, que é o próprio Paulo. E aí eu vou trabalhar mais tempo com vocês. Quem foi o apóstolo Paulo? Aí você vai falar assim: nossa, ele, se a gente colocar em porcentagem, é o que mais escreveu o Novo Testamento. Mas o passado dele o condena. E talvez, se você não se enquadra em nenhuma coisa que eu falei aqui, querido, talvez o que pese para você servir mais é o seu passado. É as acusações do diabo sobre a sua vida. Aquilo que você fez lá atrás, daquilo que você praticou lá atrás, daquilo que você cometeu lá atrás. E eu estava comentando com o pastor Maurício esses dias. Você imagine para a família de Estevão. Como foi ver o apóstolo Paulo? Como apóstolo Paulo. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O apóstolo Paulo foi literalmente o responsável pelo apedrejamento dele.
pela morte, fora um monte de outros cristãos, essas palavras sempre fica complicado. Mas ele foi responsável, querido. E aí é a parte mais complicada, ao meu ver, de ser cristão. É esquecer as coisas que ficaram para trás. Aquilo que vivemos no passado, naquilo que vivemos. E não estou dizendo só antes na velha natureza, estou dizendo das coisas que ficaram para trás. Desde que você aceitou Jesus, mesmo que você aceitou Jesus, aquilo que você praticou e que feriu a Deus de algum momento. Talvez o apóstolo Paulo, ele é a pessoa que mais sofreu com isso. E eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo ficou 14 anos na geladeira. Ele está lá em Gálatas, está dizendo que ele ficou 14 anos e não tem relato desses 14 anos na Bíblia. Ele teve que ficar um bom tempo. Ele teve o começo ali, ele teve que ficar um bom tempo afastado da igreja, aprendendo, orando, falando com Jesus, para que a fama dele e a tristeza que ele causava no evangelho passasse. De tão triste que era a história dele em relação. Ele foi chamado por Jesus, ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus, mas o passado dele o perseguia. Quando a gente olha lá em Atos 9:26, e aqui é a primeira vez, uma das primeiras vezes que ele foi ter com os apóstolos. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, tornado um discípulo. Imagine, Pedro, eu queria falar com você, Pedro. E o Pedro assim, mas será que ele é crente? Será que ele não está vindo com uma armadilha para me matar? Será que ele não está ainda como um perseguidor? Será que o passado dele, que é tão real, ainda tão presente, ele só não está nos enganando? Querido, como é difícil fazer a obra ainda com o seu passado. Como é difícil, ainda mais quando as pessoas lembram do seu passado. É difícil fazer, querido. É complicado. É um tanto pesado para quem está. Mas eu queria hoje que você saísse daqui, se ainda tem algo do seu passado. Se ainda tem um peso, um peso que não deveria estar, querido. Hoje você vai sair daqui livre disso. Se há algo ainda que te impeça, algo que ainda não permita você avançar, hoje é o dia de você sair daqui. Jesus, acabou. Ficou para trás. Mas não foi só. O próprio apóstolo Paulo reconhecia isso. Em 1 Coríntios 15, 8. Diz assim: por último, ele estava falando num contexto dos discípulos, tá? Então, ele está dizendo assim: por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Querido, o apóstolo Paulo sabia do passado dele. Ele sabia do passado dele e isso também machucava ele, porque ele cita em vários momentos, e eu vou ler alguns aqui, em 1 Timóteo 1,13, diz assim: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi a misericórdia, porque agi na ignorância e na incredulidade, querido. Ele estava reconhecendo as mazelas dele, aquilo que o passado dele, que ele fez no passado. Em Gálatas 1,13 diz assim: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforço para destruí-la. Querido, isso tudo é o apóstolo Paulo falando. Talvez você aqui na igreja tenha falando isso para você dia e noite. Você não é digno. Você não é digno de fazer a obra de Deus. Você não é, porque você olha o seu passado. Você roubou, você enganou, você fazia isso, você fazia aquilo, você traiu, você e fica e fica e fica. E eu vou para frente, mas vou para trás, porque eu não sei se eu posso, e meu passado, e o que Deus pensa a meu respeito, e o que eu estou fazendo, e eu não consigo, eu não vou, e fica nessa, querido. E fica esse peso te impedindo de viver o melhor tempo. E graças a Deus temos o privilégio de viver o melhor tempo que Deus nos deu,
que é com a presença dele. Os profetas do Antigo Testamento, eles sonhavam em viver o que a gente vive hoje, a oportunidade que temos. E talvez o seu passado está aí travando você e você não conseguindo ainda se desempenhar, conseguindo falar do amor de Deus, porque você acha indigno de falar do amor de Deus. Porque um dia você olhou para os seus pais e disse assim: olha, eu te odeio, eu não te amo, pai, eu não te amo, mãe. Você olhou para o seu filho e falou assim: olha, eu me arrependi de você ter nascido. Ou você olha para o seu irmão ou para sua irmã e diz assim: eu não quero mais nada com você, eu tô rompido, eu não quero mais ter relacionamento, eu te odeio, sabe? Tem coisas que a gente fala na nossa ignorância que vai martelando no nosso interior. Só que quando a gente vai fazer algo na obra, não é a obra de Deus que vem no nosso coração, vem as acusações do diabo, dizendo assim: ó, você não é o que odeia o seu irmão? Não é você que roubou, não é você que fez, não é você que odeia. E aí você esquece das boas novas, você esquece do evangelho e dá dentro do seu coração só a acusação que o diabo tem. E você trava e para de progredir, para de avançar. Esse contexto do apóstolo Paulo, ele tem um fundamento. O apóstolo Paulo nunca se esqueceu de quem ele era. Deixa eu só voltar aqui, só para a gente relembrar, antes de eu prosseguir. Eu só citei 4, só 4, tá? Tem mais que a gente pode citar, mas limitação física, idade, condições social, né, o meio que você tá, e o passado, querido. E talvez você fale assim: Danilo, eu não tenho nenhum desses, eu não me enquadro em nenhum desses. Então você deve estar voando. Deve estar voando, porque eu, por exemplo, o principal para mim é a limitação física. Eu já falei algumas vezes, eu tenho TDAH e esse TDAH acaba me deixando gago, eu tenho dislexia na escrita, eu tenho um monte de problema por causa disso. Mas isso não me define, querido. Isso não me deixa eu subir aqui e falar do evangelho. Eu tenho minhas dificuldades, meus desafios, tá? Então não é fácil todos os dias para. E só quem tem sabe que não é fácil. Porém, todavia, querido, isso não tem que nos limitar, porque se Deus me criou assim, se Deus me fez assim, Ele também é poderoso para me curar. Mas se Ele não me curar, querido, eu vou passar uma vida pequena aqui, mas vai chegar uma eternidade que Ele vai me ressuscitar em glória. E eu vou estar perfeito junto com Cristo Jesus. Vocês estão entendendo que essa limitação física, apesar de me incomodar, apesar de incomodar quem convive comigo, apesar de atrapalhar muita coisa, ela é temporária. Ela vai passar. E outro ponto principal é as condições sociais, sabe? Ah, eu não sou capaz, acho que eu não nasci para isso, eu não. Isso já me pegou lá no passado. Mas essa foi a. No passado, alguém chegou em mim e falou assim: avança, avança, vá, avança, vai, você vai conseguir, querido. E para falar corretamente aqui, sem gaguejar, eu tive que lutar muito. Eu tive que lutar muito comigo mesmo. E aí eu falava: não, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou servir, eu não isso, naquilo e aquilo. Para tocar bateria foi um sofrimento gigantesco, sabe? E graças a Deus, Deus teve misericórdia, sabe? Tive companheiros que me aguentaram, que não é fácil. Quando você é ruim naquilo que você faz, você não é ruim só para você é ruim para os outros também. E eu era ruim. Só que eu queria, querido, eu queria servir na igreja de alguma forma. E aí eu lembro que meu avô tinha uma barra circular azul, aí eu pegava aquela barra circular, colocava um microsystem na garupa, a igreja era lá na frente da Praça da Xícara, eu cheguei no pastor Ailton, pastor Ailton, você me permite ter uma chave da igreja? Daí ele me permitiu ter uma chave da igreja. Isso eu tinha 1 ano e meio de conversão, querido, e eu queria servir na igreja de qualquer forma. Ele fez uma cópia, entregou na minha mão, e falou assim: eu vou lá na igreja. Eu estava de manhã, na época eu estava de manhã, eu pegava a minha bicicletinha à tarde, descia para a igreja e ficava a tarde toda perturbando. Sorte que lá não tem vizinho. Mas a tarde toda tentando ser um baterista.
que eu estou dizendo isso, querido? Eu tinha 1 ano e meio de conversão. Se você quiser servir, não importa o tempo que você está aqui. Tem coisa para você fazer. Ah, mas eu ainda não sei tocar, querido. Dá para aprender a tocar. Mesmo que do zero, você consegue aprender. Eu estou dizendo do louvor porque eu estou puxando sardinha pro louvor. Não estou brincando. Mas tem coisas que você pode. Ah, eu nunca dei aula para ninguém, querido. Vai lá na salinha, senta do lado de quem está dando aula. É assim que dá aula? Então vou dar aula. Abre a Bíblia, vai lá ler a história de Jonas para as crianças. Eu já fui professor de salinha, teve época que tinha material, teve época que você tinha que pegar a Bíblia e ler. Vamos falar sobre Sansão. Aí você lê a historinha de Sansão e fala para as crianças. Só lê e conta a história de Sansão. É uma forma de ensinar. E boa parte do que eu sei da Bíblia foi ou ensinando ou foi dando aula na escola dominical, né? Nas salinhas ali. Faz parte, querido. E aí o processo de ser baterista ainda veio agravante. Aí chegou aqui na igreja, eu quero ser baterista e tal. Aí tocava e não saía nada certo. Saía tudo errado, saía tudo errado, saía tudo errado. Isso passou o tempo. Aí um dia eu falei, cara, Deus, e agora? Olha, eu vou falar assim, foi de um estralar de dedo. Eu continuei persistindo. Um dia eu cheguei aqui, vamos tocar tal música. Eu sentei na bateria. E esse líder lá do passado, ele olhou para mim assim, você entendeu. E a partir daquele dia, o jeito de eu tocar foi totalmente diferente. Por que eu quero dizer sobre o processo, querido? Porque talvez ainda você não se sente capaz de servir plenamente a Deus. Só que, querido, continua, persista. Que vai chegar uma hora, você fala assim, entendi. Agora eu entendi. Agora eu estou compreendendo que Deus me chamou. E assim como o apóstolo Paulo entendeu, assim como Moisés entendeu, assim como Gideão entendeu, assim como Timóteo entendeu, como Jeremias entendeu, querido, eu e você temos que entender também. Porque senão eu e você vamos ficar presos, fadados a ficar pensando em coisas que não precisamos e não cumprindo aquilo que fomos chamados a ser feito. Ser a testemunha. Lembra lá Jesus, que eu comecei falando sobre Jesus? Continuar o processo que Jesus fez. Somos a continuidade do evangelho, querido. A Bíblia, sem eu e você, ela é só um papel. A Bíblia, sem eu e você, ela é só um livro na prateleira. Tem muito intelectual que lê a Bíblia, mas ele precisa dos filhos para ver a unção de Deus e ver a transformação de Deus. Porque intelectuais leem a Bíblia sem a unção de Deus, não serve para nada. Mas se a Bíblia, somado a eu e você, querido, ela começa a ser viva e eficaz. Porque ela é a palavra de Deus. Ela precisa, a palavra de Deus por si só, ela é a verdade, querido, e não existe outra verdade. Mas eu e você fomos parte dessa verdade, somos parte dessa verdade, e ela precisa de nós também para que ela se cumpra. Se você já foi curado, você fez a Bíblia se cumprir. Se você já aceitou e confessou Jesus como Senhor e o único Salvador da sua vida, você já fez cumprir aquilo que está na palavra. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você já está cumprindo a palavra. E essa é a verdade, querido. Essa é a verdade. E o apóstolo Paulo entendeu isso, querido. Porque ele não se amedrontou com o passado dele. Ele não parou porque o passado dele era um passado tenebroso, um passado horrível, que as pessoas julgavam ele, as pessoas condenavam, as pessoas não queriam estar perto. Ele teve um tempo que teve que se retirar, querido, mas ele era um apóstolo, ele se tornou alguém próximo de Jesus, ele ouvia a Deus proximamente, ele deixou instruções preciosas para que possamos viver hoje de uma maneira que agrade a Deus. Porque ele não ficou vivendo o passado, ele não ficou lembrando aquilo que tanto o prejudicou. Deixa eu... Lá em Filipenses 3, no versículo 12, diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, querido. O apóstolo Paulo sabia das deficiências dele, e ele sempre fala sobre isso, se você lê as cartas. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Querido,
Ele ainda não estava perfeito, ainda tinha acusação, mas prossigo. Eu avanço. Porque não foi você e nem eu, querido, que conquistou a nossa salvação. E talvez a grande mentira do século é dizer que somos capazes de trabalhar pela nossa salvação. Você não é capaz de trabalhar pela salvação. Mas se você foi salvo, e aquilo que Jesus conquistou para você, tem que fazer parte o desejo de trabalhar, e prosseguir, e caminhar, e avançar, e ir além, e fazer. O apóstolo Tiago, o pastor Maurício falou sobre isso. A fé sem obras é morta, querido. Se você não crê em Jesus, mas se você só crê em Jesus e não trabalha, tem um perigo gigantesco. E sabe, o que eu olho para o apóstolo Paulo, ele entendeu exatamente isso, querido. Ele falou assim, ó, eu tenho um passado horrível, eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu fiz, mas eu tenho fé que aquilo que Cristo fez em mim faz eu progredir, faz eu avançar e não parar. E nessa noite, querido, eu queria chamar a sua atenção justamente para isso. Eu queria que você saísse daqui com esse sentimento, aqui, assim como o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é a minha conquista, mas a, Cristo Jesus me conquistou, querido. Foi porque Jesus te conquistou na cruz, que Jesus pagou a sua dívida. Foi porque Ele fez, porque Ele te deu a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Ele te deu uma oportunidade no reino de Deus. Você e eu temos o desejo de progredir na obra, temos desejo de pegar, seja minhas testemunhas, e vão para Samaria, vão para os confins da terra, vão falar, vão trabalhar, vão expandir o reino. É por isso que eu chamei, porque eu entendi que foi Cristo que transformou minha vida, foi Ele que começou a obra, foi Ele que transformou todas as coisas, e porque Ele tem transformado todas as coisas, eu me movo. Eu não aceito mais aquilo que ficou, o meu passado, aquilo que ficou para trás, querido, aquilo que não está mais ao seu alcance. E a Bíblia fala que o nosso passado é lançado no fundo do mar. Que Deus não lembra, querido, dos seus pecados anteriores. Não sei se isso alivia vocês, mas isso me alivia tanto. Tem hora que o diabo tenta me acusar dos meus pecados. Mas eu lembro dos meus pecados, mas o nosso Deus não lembra, querido. Ele não lembra. E sabe qual que é a nossa oportunidade? É de viver uma nova história nele. É de ser transformado e viver uma vida de uma nova criação. Aquele que não precisa mais viver segundo o curso desse mundo, no molde desse mundo, como esse mundo determina, mas viver uma nova vida, uma vida transformada. E eu e você, querido, somos 2, 3, 4 que estamos no reino, progredindo o evangelho. Só que para progredir o evangelho, querida, você tem que abrir sua boca, você tem que pegar a força que tem no seu braço, você tem que pegar a sua capacidade, você tem que pegar as suas finanças, você tem que pegar o seu tênis, gastar a sola do seu tênis para o evangelho. Não é só sentar num banco, não é só sentar num conforto e dizer assim, eu sou servo de Deus e Deus fez todas as coisas, por isso eu vou ficar aqui parado, querido. A Bíblia já condena isso lá no tempo de Jesus, tinha gente querendo fazer isso. Sabe? Quem acrescentava para a igreja, quem acrescentava pessoas na igreja é o Senhor. Eu e você fomos acrescentados na comunidade. Porém, todavia, para que você foi acrescentado? Para que você foi acrescentado aqui, querido? Não foi para esquentar. Não foi para esquentar o banco da igreja. Não foi só para dar utilidade para a cadeira. Foi para eu e você. Eu... Repetiu, você viu? Desliga. Desliga. Vou ter que tirar. O recado foi dado, né? Eu, hein? A Deus que sabe, tá fazendo. Eu nunca tinha visto acontecer e tal. Eu, hein? Vai saber, né? Isso aí, mistério. Mas nessa noite, querido, eu queria que você ficasse em pé nessa noite. Eu queria chamar o louvor aqui. E assim como eu, que essa palavra possa entrar no seu coração. E se você veio aqui com alguma desculpa ainda,
ainda com alguma dessas desculpas no seu coração, ou outras desculpas, querido, de servir a Deus, de trabalhar na obra de Deus, de se dedicar à obra de Deus, eu queria chamar a sua atenção, assim como Deus tem chamado a minha atenção. É tempo de deixar as coisas que passaram para trás, querido. É tempo de olhar para um futuro onde só Jesus nos conduza. É tempo de acreditar que a glória de Deus está sobre a sua vida, que o Espírito Santo habita em você, querido. É tempo de você e eu acreditarmos nisso. É tempo de você não desejar trabalhar só por um status ou só por um trabalho, querido. É tempo de você acreditar que aquilo que você faz está expandindo e está sendo testemunha de quem é Jesus na vida de outras pessoas. É tempo da sua boca ser a palavra viva que esse mundo precisa. A palavra de Deus diz que a criação, ela tem anseio, ela está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E eu e você somos filhos de Deus. E é tempo de você se manifestar através do trabalho, querido, e através da pregação do evangelho. Trabalhe aqui na igreja, trabalhe lá fora, crie os seus projetos pessoais, assim como o pastor Maurício falou, mas não deixe esse anseio da criação lá fora, esperando a manifestação dos filhos de Deus e não se manifestar, porque eles estão ansiosos para que isso aconteça, eles estão desejosos de ver o poder se manifestar, eles estão desejosos de ver a igreja viva e eficaz, não uma igreja morta, uma igreja, um clube, querido. Ele quer ver a igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que tem intimidade. E eu e você somos chamados a participar de uma igreja viva, de uma igreja que trabalha, de uma igreja que é aquilo que Deus tem determinado para esse bairro, para essa cidade, querido. Eu e você somos chamados a trabalhar aquilo que nos limita, querido. Se é o nosso pensamento limitante, se é aquilo que tem nos travado, querido, é tempo de destruir isso, de derrubar esse pensamento, querido. Eu e você temos que derrubar esse pensamento. Esse pensamento é maligno, esse pensamento vem dos espíritos malignos, vem de Satanás, querido. Ele quer te travar na obra de Deus. Eu quero que você saia daqui pensando: eu posso, eu não sou jovem demais, eu não tenho um passado que não me permita servir a Deus. Eu não vim de um lugar que me incapacita a servir a Deus. Não é a minha história que me incapacita a servir a Deus. Não é a minha idade, não é o meu sonho, não é os meus desejos que não permitem eu servir a Deus. É tempo, eu e você, querido, eu e você, perceber que somos muito mais, porque Deus nos transformou, Deus nos curou, Deus nos chamou como nova criação. Eu e você somos nova criação, querido. Somos nova criatura. Quando você aceitou Jesus, Ele te transformou da ponta do seu pé ao fio de cabelo. Ele te transformou. Você não é mais o mesmo do seu passado. Você não mais vive sobre a regra desse mundo. Você tem que crer nisso, querido. Você tem que crer nisso, porque as suas mãos é capaz de servir a Deus. Você é capaz de falar do evangelho de Deus. Você é capaz de ser a testemunha que Jesus falou: sejam minhas testemunhas. Você é capaz de ser essa testemunha, querido. Você é capaz, porque é Ele que faz através de você, é Ele que é em você, é Ele que transforma você, é Ele que te dá as palavras da sua boca. Não é você que é capaz, querido. É Ele, porque Ele habita em você.